Palavra de Deus ao teu coração. A conspiração dos inimigos contra Neemias. A mensagem de Neemias 6:3b diz: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Todo o trabalho do reino de Deus requer sacrifício, discernimento espiritual e muita perseverança. Haja vista a tarefa empreendida por Neemias em Jerusalém. Apesar da sanha dos adversários, os judeus levaram a obra do Senhor adiante. Em todo o tempo, vigiavam e oravam. Eles não se distraíam com a oposição, porque o trabalho que tinha de realizar era grande e árduo. Sabendo que o inimigo tudo fará para impedir o avanço à obra de Deus, precisamos agir também com muito cuidado e prudência. Sem a Santíssima Fé jamais completaremos a missão que nos entregou o Senhor, pois as ciladas do diabo são astutas e cruéis. A falsidade dos adversários, os muros foram levantados. Disse Neemias: Eu tinha edificado o muro, e nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Neemias 6:1. Quando os inimigos viram que os muros já estavam erguidos, reuniram-se para redobrar suas investidas contra o povo de Deus. Agora, porém, mudando de tática, marcaram um encontro com Neemias. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias e no vale de Ono. Neemias, porém, percebeu que um intento, porque agia avisada e prudentemente, porém tentavam fazer-me mal. Em Neemias 6:2. A resposta sábia e firme de Neemias. Com sabedoria e firmeza, Neemias respondeu a Sambalate: Estou fazendo uma grande obra, do modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Neemias 6:3 e 4. Aleluia! 3 lições importantes podemos extrair da resposta de Neemias. A primeira é: ele não perdeu o foco de sua missão. Estou fazendo uma grande obra. Não devemos nos deixar levar pelas sugestões que nos chegam. Examinando-a cuidadosamente, procuremos saber se elas realmente procedem de Deus. Portanto, conservemos o foco de nossa missão. Conservemos o foco de nossa missão, a expansão do reino de Deus e a glorificação no nome de Cristo. Segundo, de modo que não poderei descer, em Neemias 6:3. Ir ao vale de Ono significa descer, pois Jerusalém estava edificada sobre um monte. O que isso nos ensina? Fazer acordo com os inimigos da obra de Deus é descer em todos os sentidos. Portanto, que a nossa resposta seja tão firme e pronta como a de Neemias. Estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias 6:3. Terceiro, não há tempo de a perder. Por que cessaria essa obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco? Neemias não perdeu o tempo com os inimigos. Infelizmente, há igrejas que, por se aliarem ao adversário, desceram de sua posição espiritual e hoje já comungam com o diabo. Algumas, torcendo a palavra de Deus, demonstram aberto ao apoio ao casamento homossexual, uma abominação diante de Deus. Levítico 18:22 e 20:13. Não satisfeitas, achavam-se ainda a ordenar sodomitas ao santo ministério. E ao que dizer dos líderes que defendem o aborto? Em muitos redes, pecados com adultério, roubo e suborno são vergonhosamente tolerados. Portanto, muito cuidado, não desçamos ao vale de Ono. Suborno e falsa profecia. Profeta a serviço do inimigo, subornado pelo adversário. Semaias tudo fez para desviar a atenção de Neemias, para que esse não completasse a obra. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo.
Neemias 6:10. Por que levar Neemias à casa de Deus naquela hora do dia, se esse não era sacerdote nem levita? Na verdade, Semaías buscava uma ocasião para que Neemias caísse numa cilada e fosse morto. Os piores inimigos da fé não são as de fora, são os que estão no meio do povo de Deus. Aliados aos adversários, eles são um joio no meio do trigo. Mateus 13:30. Eles têm o mesmo espírito que levou Judas a entregar Jesus à morte. Nobres ao lado dos adversários. No meio do povo, havia gente de muita influência que, ao invés de ajudar a Neemias, dava apoio aos inimigos dos judeus. Neemias 6:17. Eles chegavam inclusive a se corresponder com Tobias, informando detalhadamente sobre o andamento do trabalho. Neemias, porém, agindo sempre com muita prudência, não se perturbava, pois conhecia os ardis do inimigo da obra de Deus, o diabo. Os falsos profetas de hoje. Há certos profetas e profetisas que, imitando as Semaias e mentindo em nome de Deus, querem amedrontar seus pastores com ameaças infundadas, visando interesses puramente materiais. Neemias soube como lidar com essa gente, pois conhecia a voz de Deus. Ele a tudo discernia espiritualmente. Cuidado, não tome o nome do Senhor em vão. É pecado gravíssimo manipular pessoas ou chantageá-las simulando o uso dos dons espirituais. Sim, cuidado, Deus não se deixa escarnecer. A conclusão da obra. Termina a construção do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, em Neemias 6:15. Os israelitas, sempre ajudados por Deus, concluíram a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Exalta-se que nesse árduo e urgente trabalho, eles observaram o sábado como dia de repouso, porquanto fizeram questão de observar rigorosamente a lei do Senhor. Sem a ajuda divina, jamais teriam conseguido realizar tal proeza. Portanto, que possamos declarar como salmista, eis que Deus é o meu ajudador. Salmo 54:4. Os inimigos temeram. Os inimigos ficaram surpresos e encheram-se de medo ao ver os muros da cidade santa restaurados. Conforme relata Neemias, temeram todos os gentios que haviam em roda. Sim, eles foram obrigados a reconhecer a mão de Deus em toda aquela obra. Neemias 6:16. Não havia nenhuma dúvida. O Senhor amava o seu povo e por esse pelejava, apesar da ingratidão dos israelitas. Não desista. Apesar da zombaria dos adversários, Neemias era um líder vitorioso. Com sabedoria e discernimento espiritual, venceu todas as intrigas e conspirações que contra ele se levantaram. Ele resistiu a todas as investidas, porque sabia que Deus estava ao seu lado. Por isso, não desista. Continue a fazer a obra que ele confiou ao Senhor. Agrade-o em todas as coisas. Haja sempre de acordo com a vontade de Deus. Conclusão. Os inimigos dos judeus diziam que eles não conseguiriam reconstruir os muros e restaurar Jerusalém. O desafio era grande, todavia Deus batalhava por seu povo. Os adversários foram derrotados e as muralhas reerguidas. Quando confiamos em Deus, todos os nossos empreendimentos são bem-sucedidos. Tem você confiado inteiramente em Deus? Esse é o segredo da vitória. Obedecer a Deus e nele confiar inteiramente.